Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O Governo vai dar o primeiro passo para a centralização dos direitos televisivos e mudar o paradigma da Liga Portuguesa. Será isto o significado de mais dinheiro e maior competitividade? Estas são algumas das questões para serem respondidas na segunda parte do programa. Nesta primeira parte vamos olhar para o novo modelo de governação da Liga de Clubes e para os impactos estimados da pandemia no futebol profissional. São temas que vamos debater com o nosso convidado para esta edição, Tiago Madureira, diretor executivo de conteúdos e mídia da Liga Portugal. Tiago, desde já, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Também quero agradecer a presença dos nossos comentadores, Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Tiago, vamos começar pelo tema das receitas no futebol profissional, mais concretamente falando da quebra de receitas no nosso futebol. No passado dia 22 de janeiro foi avançado um valor de perda de receitas desde o início da pandemia de 276 milhões de euros. Tiago, quer-nos explicar melhor como é que chegaram a esta estimativa? Isto nasce de um estudo, desde a primeira hora, desde o início da pandemia, que a Liga tem feito uma monitorização, desde março, com um grupo de trabalho que se dedica a avaliar os potenciais impactos no âmbito financeiro relacionados com a pandemia na atividade, nomeadamente do futebol profissional. Nós, para a presente época, fizemos um estudo para o primeiro semestre da temporada, que estimava exatamente, que as perdas associadas à presente época poderão estender-se até aos 276 milhões de euros. Isto considerando aquilo que é, e tendo como referência aquilo que já foi a base do ano passado em termos na valorização, na transação de atletas, mas também em muitas perdas de receitas associadas à atividade comercial, nomeadamente o investimento de patrocínios e atividades relacionadas com dia de jogo, como sejam as perdas de corporate, de bilheteira, aquilo que tem sido também o dano criado na cotização que está relacionada com a presença do público nos estádios e outros. São números um bocadinho assustadores e impactantes, como é evidente, e que não são compensados, e pelo facto de nós não termos hoje, relativamente ao Match Day, público nos estádios, não é por isso que do lado dos gastos que tenha havido uma redução grande, até porque os clubes, como é público, também tiveram este ano, e os clubes do futebol profissional, um incremento de custo muito relevante, que é a testagem a que se obrigaram para garantir que a atividade não era comprometida. Portanto, os custos de testagem, que são suportados integralmente pelos clubes, também entram aqui. Portanto, são dados muito impactantes, e é um número que nos assusta. Não é uma realidade, evidentemente, meramente portuguesa. Ainda hoje foi conhecido através da ECA uma estimativa ainda com perdas ainda mais amplas, estimadas para os clubes europeus, para lá daquilo que já era a estimativa inicial realizada pela ECA no início da época. Portanto, são números que nos merecem muita atenção e que evidentemente nos preocupam. Como é que os clubes, na sua opinião, e também daquilo que vocês têm sentido da parte dos seus responsáveis, como é que acredita que os clubes podem superar esta fase e, naturalmente, aquilo que interessa, manter a competitividade? Acho que é importante realçarmos aqui um dado que foi pouco valorizado nos últimos tempos, que é o futebol, e o futebol tem sido um bocadinho, na nossa opinião, um exemplo, e muitas vezes as pessoas falam do futebol de uma forma pouco abonatória, porque alguns casos ganham uma notoriedade, mas neste exemplo eu acho que o futebol tem sido um exemplo muito grande para muitos setores económicos.
nós temos, os clubes impuseram a si próprios, desde a temporada passada, um conjunto de momentos de controle salarial obrigatório que têm de cumprir e que têm de apresentar o comprovativo de que têm toda a sua rubrica salarial em dia, sob pena de serem penalizados durante a própria competição e perderem pontos durante a própria competição. Apesar de já ser esperado que este ano pudesse haver aqui algum ajuste necessário em termos orçamental, quer as datas, quer o modelo de controle e fiscalização não foi alterado. Portanto, eu acho que é muito importante valorizar isto, porque os clubes estão a fazer este reajuste necessário, mas não o estão a fazer em cima da redução orçamental, e temos visto muitos casos para essa Europa fora em que isso tem sido aplicado, e no caso português acho que os clubes estão a fazer um esforço muito grande para cumprir isso. Há rubricas que os clubes não vão conseguir recuperar, portanto tem exigido aqui alguma criatividade por parte dos clubes relativamente naquilo que são os seus acordos comerciais de compensar alguns dos seus parceiros. Portanto, tem havido aqui alguma criatividade por parte dos clubes para fazer essa manutenção. Agora, há rubricas que evidentemente, principalmente aquelas associadas à ausência de público nos estádios, que não são possíveis de recuperar. Os maiores clubes acabam por sofrer um bocadinho mais do que os clubes pequenos, no sentido em que, quanto maior for a diversificação de receita, aqueles que têm uma fatia maior associada aos direitos televisivos, portanto, enquanto a atividade, felizmente, nós temos feito tudo para que a atividade não seja colocada em causa, nem acreditamos que vai, até porque acho que foi montado um plano que garante com toda a segurança a manutenção da atividade. Evidentemente que os clubes, quanto maiores, têm as suas fontes de receita diversificadas, e, portanto, no caso dos clubes grandes, o impacto da área comercial e da área de match day tem um impacto maior percentualmente, são aqueles que são mais afetados. O Presidente da Liga, numa entrevista recente, acho que definiu aqui alguns pontos que são para nós muito importantes em termos de uma reforma de algumas áreas que se calhar deveriam ser aceleradas, tendo em conta esta compensação, nomeadamente o tema da centralização dos direitos televisivos e da renegociação, embora essa seja um bocadinho de médio prazo, mas alguns temas mais prementes, como é o caso da carga fiscal aplicada aos jogadores, da redistribuição das apostas desportivas, da questão da revisão dos seguros de acidentes de trabalho, tudo rúbricas extremamente relevantes como potenciais aumentos de receitas ou diminuição de custos do lado dos clubes, e que era fundamental aproveitar esta oportunidade para acelerar, e são processos que estão desde há algum tempo em conversações com o Governo, mas que em termos de intervenção legislativa seria se calhar um bom momento para se ponderar e acelerar. São dicas muito interessantes para nós alargarmos a discussão, a conversa com os nossos comentadores. Diogo, começo por ti e por te pedir um comentário relativamente a esta estimativa de perdas da Liga. Olha, boa tarde a todos. Como tu sabes, eu sou um pouco curioso e gosto de ir aqui um pouco otário, e efetivamente fui fazer aqui as minhas contas e tive por base os 3 clubes grandes, que são aqueles que efetivamente contribuem mais para a receita no futebol português, e a verdade é que digo que fiquei muito longe dos 276 milhões de euros, tanto na época 2019-2020 como na época 2020-2021. Explico porquê, porque a grande fatia das receitas no futebol português vem das transferências. Em 2019-2020, os 3 grandes, mais o Guimarães, mais o Braga, geraram 372 milhões de euros de receitas. Portanto, o Covid acabou por não afetar, uma vez que as transações tinham sido feitas todas em junho. Em 2020-2021 já vamos com 200 milhões de euros de vendas, e, portanto, desse ponto de vista, estamos praticamente num ano normal, tendo em conta que ainda faltam 6 meses e que ainda se podem concretizar mais alguns negócios. Em termos de receitas de merchandising, sobretudo de bilhética, assim, fomos prejudicados, sobretudo os 3 grandes. Eu contabilizei à volta de 60 milhões, 32 o Benfica, 16,5 o Sporting, 14 o Porto. Contabilizei as receitas de jogo e outras receitas que já têm diretamente interligadas com os camarotes. E basicamente a outra receita que para permitir chegar aos 126 milhões que faltam, porque a Liga referiu que 150 milhões seria de receitas menores de transferências, o que não se está a concretizar ainda. Os outros 126 milhões eram outras receitas que não eram concretizadas. Neste caso, retirei 60 milhões da bilhética e outras receitas ligadas ao dia de jogo, e os outros 70 milhões são porque o Futebol Clube do Porto não participa na Liga dos Campeões. E esse irá se manter neste ano, mas isso não tem a ver com o Covid. Isso tem a ver com a competência ou não das nossas equipas portuguesas. Para o próximo ano, 2021-2022, as receitas vão aumentar logicamente, porque Portugal vai ter 2 mais 1 clubes na Liga dos Campeões, ou seja, numa fase, num pior cenário, podemos ter
se 50 milhões mais 30 ou 40 milhões do segundo clube, num bom cenário, num cenário perfeito, podemos ter aqui à volta de mais 70 milhões de euros de receitas. E, portanto, desse ponto de vista, felizmente ou infelizmente, parece-me que Portugal não foi tão afetado como os outros, porque infelizmente nós dependemos muito mais das receitas de televisão do que os outros países. E, portanto, desse ponto de vista, felizmente não fomos afetados e os clubes conseguem continuar a fazer o seu dia-a-dia com normalidade e sem grandes desculpas para não cumprirem com as suas obrigações. No longo prazo, o que eu acho que deve acontecer é que devemos diversificar mais as fontes de receita, devemos tentar puxar mais gente para os estádios, devemos ter uma bilhética mais forte, devemos conseguir dimensionar ainda mais aquilo que é a marca do futebol português e, assim sendo, conseguimos não só termos mais bilhética, mas ao mesmo tempo também atrair mais patrocinadores. Volto a dizer, infelizmente, no curto prazo, dependemos mais dos direitos televisivos, porque os direitos televisivos estão a ser concretizados, mas no médio e longo prazo temos que ser mais fortes noutras áreas, de forma a que consigamos não ficar tanto para trás daquele que é o nosso objetivo, que são as Big Five. João, o Tiago lançou aqui uma série de reformas, de alterações que se calhar devem ser tidas em conta por parte do Governo. Qual delas é que tu vês com maior premência? Acho que a questão da fiscalidade é uma questão importante, não é? E pode aqui, ou seja, pelo lado não das receitas, mas pelo lado dos custos, pode ter um peso significativo na atividade dos clubes. Agora, deixa-me dizer-te que e portanto, eu daria prioridade a essa, porque essa é uma forma que o Governo teria de ajudar os clubes nessa matéria de uma forma muito direta. Em relação aos números que aqui foram apresentados, eles não são novos, eles são de agosto do passado, setembro, quando foram apresentadas as contas, em uma parceria da Liga com a EI, com a consultora, e isso remete-nos para um mundo que ainda não podemos, de uma forma muito concreta, avaliar, que tem a ver com o mercado de transferências. Eu parece-me que é possível olhar para o mercado internacional e perceber que está em baixo, ou seja, nós vimos, ainda agora no mês de janeiro, quantas transferências é que se fizeram. O mercado está muito abaixo do ano passado e portanto, com certeza que isso terá um impacto, não só financeiro, como até um impacto estratégico, porque os grandes clubes portugueses, até agora, tinham desenvolvido um modelo de negócio em que a formação tinha uma componente também de negócio. Porventura vão ter que pensar mais na formação até para o rendimento esportivo, ou seja, para incluir os jogadores mais tempo nas suas equipas. Portanto, estamos aqui num tempo de transformação. O que eu acho é que neste momento nós não sabemos ainda como é que vamos sair do túnel. Como é que a economia, não é só no futebol, como é que na indústria automóvel, na música, nos espetáculos, como é que vamos recuperar, quanto tempo vamos, cada setor e cada país, porque estas velocidades são sempre muito, muito dispares, quanto tempo é que vão mudar a voltar ao normal. É evidente que no caso do futebol português nós temos muitas coisas positivas, mas este é um tempo que permite, porque estamos sob pressão, efetivamente colocar na agenda uma série de pontos que foram colocados na entrevista recente de Pedro Proença ao Expresso, que fazem todo o sentido. E, portanto, não só pensar na centralização de direitos, que é, obviamente, uma coisa em que o Governo se comprometeu, através do que está a fazer, mas lá está, estamos a falar de um processo que vai acontecer alguns lá para 2026, portanto, não vai ter efeitos visíveis já nas contas dos pequenos e médios clubes, mas tudo isto são questões que importa manusear neste compasso de espera até que o futebol volte ao normal, em que se recupere as receitas da bilheteira, em que os clubes possam receber o que recebiam antes, porque já não recebem os contratos comerciais e de marketing que tinham. Enfim, há aqui todo um mundo novo que nos leva também a pensar, e com isto termino, que a Liga e o futebol português precisam, para além da centralização de direitos, de ter, digamos, uma missão, de assumirem uma missão, de assumirem um objetivo para a Liga Portuguesa e vendê-la de acordo com, digamos, com esse objetivo. Eu lembro um artigo muito interessante que Fernando Gomes, presidente da Federação de Futebol, escreveu há uns tempos, em que apontava como o nosso desígnio sermos uma liga internacional onde se pode vir observar e comprar o melhor
do talento que há no futebol europeu e mundial. Leonardo, e de facto é este o caminho, tornar o futebol português cada vez mais um produto muito apetecível e que tenha visibilidade lá fora. Sim, certamente. Aí tem havido um bom percurso por parte das principais equipas portuguesas. Sobretudo a imagem do Portugal como um formador de estrelas do futebol para campeonatos mais ambiciosos. Agora, no que toca à questão que estamos aqui a falar, eu, apesar do peso dos direitos televisivos, eu confesso-vos, não gostaria de estar na pele dos responsáveis pelos clubes mais pequenos, dos médios, mas sobretudo dos mais pequenos, cada vez que recebem um Porto, um Sporting, um Benfica, veem aquelas bancadas vazias e lembram-se da receita de dia de jogo, sobretudo quando já se aproximam as decisões do campeonato, muitas vezes com bilhetes a valores bastante elevados para os adeptos dessas equipas, que movimentam muito público, que fazem mexer sobretudo a nossa liga. Não gostava de estar na pele deles a olhar para aquelas bancadas vazias e a pensar em toda a receita de caixa que não vão ter. Que não perde, que não ganha, não é? E sobretudo num momento em que não é muito evidente quando é que vamos ter uma realidade diferente. O que apela a que todos os clubes, de facto, tenham que ser extremamente imaginativos e que todas as entidades que os representam tenham que procurar a melhor forma de reivindicar junto do poder todos os apoios que forem possíveis. Obrigado, Leonardo. E é de futebol português que vamos continuar a falar na segunda parte, também com o Tiago Madureira. A centralização dos direitos televisivos vai estar em discussão já a seguir. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e é nesta fase que vamos nos centrar mais nos direitos televisivos e também na proposta que vai avançar nas próximas semanas por parte do Governo, decreto-lei, que irá acelerar o processo de negociação conjunta destes direitos. Para já, lançamos um número para a discussão. Nesta segunda parte, o valor de 38,4 mil milhões de euros é o valor global dos direitos televisivos no desporto em 2020, uma redução de 12,5% face a 2019, de acordo com a Sports Business Consulting. Tiago Madureira, como é que a Liga de Clubes vê este avanço do Governo para, de certa forma, impor aqui uma negociação conjunta dos direitos televisivos? Já abordámos um pouco esse tema na primeira parte. Pergunto-lhe como é que acha que os clubes vão receber esta novidade. Da parte da Liga, a Liga vê, evidentemente, com muito agrado. Portanto, já na conferência que o João referia há pouco em setembro, em Oeiras, o Secretário de Estado já tinha anunciado que estava um grupo de trabalho criado para debater o tema da centralização dos direitos audiovisuais e há poucas semanas já deu a conhecer que um decreto sobre essa matéria deverá ser publicado em breve. Durante o dia de hoje foi publicado um comunicado conjunto da Liga Portuguesa de Futebol e da Federação Portuguesa de Futebol, em que demonstra o alinhamento total entre as duas instituições relativamente a esta matéria, que é, na nossa opinião, um sinal muito importante na convergência que é necessária relativamente a um tema que há muito tempo já é discutido e que urgia e que era urgente avançar. Eu penso que a discussão hoje em dia da centralização dos direitos e da necessidade de ter um modelo centralizado dos direitos e tudo aquilo que advém como consequência dessa centralização,
por todos os exemplos que nós temos pelo mundo, seja nas ligas de referência, seja nos modelos americanos centralizados, seja no que for, seja todas as instituições de referência. Relembro que no futebol dito evoluído, só Portugal, Chipre e mais algum país é que não têm hoje os direitos centralizados. Penso que era já consensual que isso iria ser algo que era uma necessidade, que era importante realizar e portanto, acredito que os clubes vão ver com bons olhos. Acho que há muitas matérias, acho que desde sempre que a Liga e que esta direção tem considerado a questão dos direitos audiovisuais como um game changer importantíssimo para o futuro, para o crescimento e para a sustentabilidade do futebol português e, portanto, estamos com muito agrado. A grande questão aqui, Tiago, não sei se concordará comigo, é como é que se vai fazer a aritmética de os grandes continuarem a ganhar o mesmo ou mais, naturalmente, e os outros conseguirem também ganhar mais. Aqui teremos sempre de estar a falar numa valorização dos direitos televisivos em Portugal para que todos ganhem com essa negociação. Eu penso que a discussão já muito longa sobre os direitos partia de uma premissa e foi vendido em termos de percepção de uma forma errada, porque a centralização dos direitos foi vendido quase como um efeito Robin dos Bosques de tirar aos ricos para dar aos pobres, quando o princípio de uma centralização não é esse. O princípio de uma centralização ou de uma negociação coletiva, se quisermos chamar assim, é que todos vão ganhar mais. Aqueles que têm mais vão ganhar mais e aqueles que têm menos vão ganhar mais também. Existe uma redistribuição mais equitativa do bolo completo, coisa que no somatório individual das partes hoje em dia não acontece, porque cada um faz o melhor negócio possível e, portanto, se um recebe 40 e outro recebe 3, é o mercado a funcionar. Portanto, essa redistribuição, evidentemente, que é uma das consequências de um modelo centralizado e é uma premissa. É verdade que para isso acontecer, aquilo que tem de acontecer é consequência também natural de uma negociação, de um pacote e de uma negociação coletiva, que é a expectativa de que, de forma coletiva, o bolo global vá valer mais do que na soma individual de cada uma das partes, relembrando também que hoje os contratos de direitos audiovisuais incluem, em muitos, não dizer todos, mas em muitos dos clubes, parcelas que nada têm a ver com os direitos e que têm de ser extraídas, ou seja, parcelas comerciais relativamente à sponsorização de camisolas, à exploração de estádio, comercial de estádio, alguns deles relacionados com canais com plataformas de clube, ou seja, tudo isso está influído. Portanto, aquilo que é preciso é relativamente àquilo que é o valor dos direitos audiovisuais, que seja possível crescer esse bolo e também distribuí-lo de uma forma equitativa. E depois há uma segunda vertente relativamente a outras consequências não só financeiras que advêm da centralização dos direitos, que é alguma mudança neste paradigma, porque se um clube da Premier League sobe à Premier League e recebe um valor astronómico de direitos, recebe também um caderno de encargos obrigatório de regras e de cumprimentos, porque a partir do momento em que isto é feito de forma centralizada, todos são responsáveis por tratar um produto que é coletivo e, portanto, todos são responsáveis e são obrigados a valorizar em conjunto uma coisa que passa a ser de todos e, portanto, o Clube A quer que o Clube B também ajude a potenciar e a fazer crescer o valor dos direitos. Portanto, isso é um fator que vai ter, de certeza, um peso muito importante e consequências decisivas em algumas alterações estruturais no futebol. É todo um modelo de alavancagem do futebol português. Leonardo, o que te pergunto é, de facto, se vamos ter mais capacidade das outras equipas em conseguir chegar mais perto do nível dos clubes médios e dos clubes grandes. É esse o objetivo. Se não fosse esse o objetivo, certamente não se iria mudar. É muito engraçado, ainda agora estava o Tiago a mencionar, há realmente uma percepção de que a centralização tem uma certa filosofia de Robin dos Bosques, por aqui, o que certamente nunca poderia ser assim tanto, senão os mais poderosos do futebol também opunham-se a essa situação. tentariam pelo menos Claro. bloquear até ao limite das suas forças, que, como sabemos, em Portugal e em qualquer outro país, são grandes as forças dos principais clubes. Acho que tudo que seja maximizar o produto, maximizar os proveitos que dele decorrem
e, a partir daí, concordo também, maximizar todo o grau de exigência que deve Tal ser imposto, responsabilização. sim, deve ser Exato. imposto a esses clubes. Tudo isso pode ter um efeito de círculo virtuoso para o futebol. Vamos ver aí esta distância que, apesar de não ser um muito longo prazo, esta distância que ainda é alguma, como é que funcionará? João, e de facto aquilo que há mais curiosidade para ver é de facto aquilo que o Tiago falava, o tal caderno de encargos aos quais os clubes vão ter que estar associados para que todos juntos criem aquilo que se quer valorizar cada vez mais, que é o produto do futebol português. Isso é uma norma base das grandes competições, e o exemplo norte-americano, seja na NBA, seja em qualquer competição, tem a ver com isso, ou seja, essa dimensão da melhoria da imagem da competição, interna e externamente, é com certeza uma consequência. Mas deixa-me dizer que eu acho que nós temos hoje, nós, as pessoas que gostam do futebol, um tempo verdadeiramente único, não só pela crise, como eu falei há pouco, mas também porque as duas pessoas que estão à frente da Liga e da Federação conhecem muito bem todos os problemas do futebol. Não é? O Presidente da Federação já foi Presidente da Liga, o Presidente da Liga é por inerência vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol e, portanto, há aqui condições para que, efetivamente, as coisas avancem de uma forma absolutamente nova. E eu, enfim, não falámos nisso aqui, mas uma das coisas que eu vi também colocar em cima da mesa e parece-me que faz todo o sentido é ter também uma direção da Liga mais operacional, ou seja, como nós sabemos, a Liga é uma entidade onde dominam os clubes, que é uma entidade patronal, basicamente é isto, e porventura tem percorrido um caminho de melhoria, não tão rápido como nós gostaríamos todos, mas tem um caminho que se calhar neste momento reivindica uma gestão mais operacional. Portanto, eu penso que tudo isto que tenho visto, tenho recebido digamos, essas intenções todas com bastante agrado, porque nós efetivamente temos em Portugal instalado, eu nem sei explicar bem porquê, um cluster ligado ao futebol de alta competência. Nós somos um país de 9 milhões, que temos uma seleção que é campeã da Europa, cai na Liga das Nações, temos clubes como o Futebol do Porto, estão nos oitavos de final da Champions, temos o Braga e o Benfica a passar à fase seguinte da Liga Europa, temos jogadores só para citar os mais recentes, como o Bruno Fernandes e como o Rubem Dias, chegam a clubes mundiais e numa semana reivindicam o seu espaço, tomam conta das suas equipas, impõem-se aos colegas e aos treinadores. Portanto, nós temos um futebol absolutamente extraordinário e temos que aqui tentar melhorar a competição, faz-se com esse instrumento. Nós não somos muito bons na organização, não estou a falar da sociedade portuguesa transversalmente, como temos visto na gestão da pandemia, e portanto é aqui que nós temos que trabalhar, porque o resto, a qualidade abunda. Temos, para além disso, grandes treinadores, temos dirigentes que hoje, os da Liga, os da Federação, que são pares das pessoas que orientam o futebol mundial. Portanto, temos aqui que realmente agarrar nisto e andar para a frente. Eu espero, sinceramente, que isso se consiga fazer nos próximos anos e nos próximos meses, algumas coisas mais concretas. E deixa-me dizer também, olhando para os direitos televisivos, que efetivamente tem que se encontrar dentro daquilo que foram os três grandes contratos que o Benfica, o Sporting e o Porto fizeram com os operadores, realmente qual é a parcela que cabe aos direitos, porque esses contratos até são todos eles muito diversos, não são iguais. E, portanto, esperar que realmente consigamos ter aqui uma competição mais apurada e que isso se realize rápido, porque o que nós estamos a ver é que mesmo digamos, o colete de forças em Portugal é este, mas na Europa é o outro. Os grandes clubes querem, efetivamente, constituir uma Superliga. Ainda esta semana houve notícias da forma como a FIFA e o UEFA olham para esse movimento, obviamente defendendo o seu campo, e portanto estamos aqui num tempo de movimentações rápidas. O que há que pôr é olhar no negócio, olhar na qualidade da competição, e eu acho, sinceramente, agrada-me ver que há preocupação com isso e que as coisas estão a andar bem nesse sentido. E a partir do momento em que se centralize, depois isto é um comboio que já não para e vão ter que acontecer uma série de situações que tenham de
resultar num melhor futebol, num produto muito mais atraente. Sim, eu nem falo do melhor futebol entre as 4 linhas. Eu falo do ambiente mais positivo fora das 4 linhas e tem a ver com aquilo que o Tiago disse, é o caderno de encargos. E os clubes grandes, neste caso, se querem receber mais do que aquilo que recebem, eles também têm que participar e ajudar a que isso aconteça. E em vez de terem a postura e a atitude que têm tido nas últimas épocas, nos últimos anos, têm que ter uma postura muito mais positiva até para dar o exemplo aos demais. E, portanto, parece-me que um ponto fundamental era que a Liga fosse independente, tivesse uma capacidade de gestão independente, de forma a poder trilhar o seu caminho, criar condições para que os clubes tivessem mais recursos para poderem utilizar dentro da sua própria casa e ir gerindo com mais qualidade e, acima de tudo, fazer com que os acionistas da Liga, que são os clubes, ficassem satisfeitos com o resultado da gestão que fosse feita. Parece-me que isso é fundamental, é caminhar para o profissionalismo, é definir bem o caderno de encargos, é definir também os critérios da forma como se vai redistribuir depois o bolo e depois com aquilo que nós já temos em termos de qualidade de jogadores, de treinadores, reconhecidamente lá fora, naturalmente nós vamos conseguir entrar noutros mercados. Agora, o produto tem que ser muito mais vendável e, sobretudo, minha opinião, antes de passarmos à negociação, devemos ter a capacidade de encher mais os estádios, de conseguir atrair as pessoas ao estádio. Isso só se faz com um futebol mais positivo, com um clima muito mais benévolo, não tanto de guerrilha. Melhorar para poder exigir, não é, Diogo? Sem dúvida, até porque para podermos atrair mais patrocinadores, não só internos, mas também externos, para podermos chegar lá fora e apresentar um espetáculo que é bom porque tem bons intérpretes, mas que ao mesmo tempo também é reconhecidamente internamente bom, porque as pessoas também têm que o reconhecer. Uma coisa é chegarmos a um país estrangeiro e apresentar a Liga Portuguesa com 100 pessoas na bancada ou 200, outra coisa é apresentarmos com os estádios cheios. Isso é fundamental, é criar pelo menos internamente um clima positivo, para as pessoas aderirem e depois a partir daí, a partir de termos arrumado bem a casa, partimos para o estrangeiro, porque também temos grandes embaixadores que nos podem ajudar. Os nossos jogadores, os nossos treinadores efetivamente conseguem nos ajudar e utilizando ali um argumento que o João utilizou, que é o facto de nós na organização, quando ele disse a organização dos líderes, não sermos tão fortes como, por exemplo, é no mundo do desporto. Nós somos fortes no desporto porque o desporto depende muito do talento. E no talento nós não conseguimos meter umas pessoas à frente das outras. Tem que ser aqueles para aqueles é que são bons. O problema é quando entramos já noutras áreas em que já não é a qualidade ou o talento que sobrepõe-se outro tipo de situações. Neste caso, espero que o futebol, quando dê este passo, que na classe dirigente também aconteça isso e que a qualidade também venha ao de cima e que a qualidade dos dirigentes ajude ainda a potenciar mais a qualidade dos intervenientes que nós temos beneficiado nos últimos anos. Estamos já quase no final desta segunda parte do Jogo Económico, mas Tiago, ainda queria abordar aqui um último tema e que o Diogo e o João já levantaram de certa forma, que tem a ver com o novo modelo de governação da Liga e na forma como a Liga pode de facto mostrar ainda mais serviços junto dos clubes. Tiago, como é que vê esta possibilidade de mudar o modelo de governação para poder ter uma liga mais forte e um campeonato também mais forte? A discussão à volta do modelo de governação é uma conversa também que já foi tida aqui nos últimos meses. É público que está um grupo de trabalho a debater e a estudar aquilo que serão as propostas finais de revisão do modelo de governação da Liga. O caminho passa um bocadinho por tudo aquilo que quer o João, quer o Diogo já mencionaram. Portanto, acima de tudo, a pergunta que temos de fazer é o que é que nós queremos que a Liga seja, qual é a expectativa que nós temos do regulador e do promotor da competição. Em termos estatutários, a Liga serve dois grandes propósitos. Serve o propósito operacional de organizar a competição no sentido da marcação do jogo e da realização dos jogos, e depois tem um outro propósito, que nos parece a nós, que tem uma crescente importância, que é a de ser o dínamo e o promotor e da valorização da Liga, seja cá dentro, seja lá fora. O futebol é não só um desporto, mas uma atividade de entretenimento, e numa atividade de entretenimento com uma competição e com uma competitividade cada vez mais global, é importantíssimo que nós tenhamos a capacidade e que o promotor e o organizador dessa atividade tenham a capacidade de a dinamizar. Qualquer modelo de governação e qualquer ajuste deve potenciar isso mesmo. Nós não podemos esquecer que o futebol é uma atividade presencialista, independentemente de hoje nós temos sociedades esportivas e temos uma gestão cada vez profissional. A figura do presidente acaba por ter aqui uma importância que sempre teve historicamente e em qualquer, quer cá dentro, quer lá fora. Portanto, uma das coisas que está prevista é a reativação de um conselho de presidentes que tenha a capacidade de refletir estrategicamente e definir estrategicamente aquilo que são orientações e que possa validar um business plan de médio e longo prazo para o mandato de cada presidente da Liga
e depois a capacidade de ter uma eficiência na execução ao nível da direção executiva, do presidente da direção executiva e dos serviços, e que depois possa ir regularmente prestar contas daquilo que é a execução do business plan aprovado. Portanto, o que se trata aqui é a questão de tornar este modelo de governação mais eficiente, capaz de responder àquilo que são os requisitos da atividade e daquilo que são as diretrizes marcadas. Tiago Madureira, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Fica desde já o convite para poder voltar de outras vezes para discutir estes e outros temas. Muito obrigado. Já a seguir vamos para a terceira parte do Jogo Económico com as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e na fase das escolhas dos nossos comentadores. E começamos precisamente pelo número da semana, e o teu número, João, é o 2. Sim, é o 2 que me permite falar aqui de uma série de protagonistas desta semana. Quer dizer, esta semana ficou marcada pela vitória do Sporting na Taça da Liga e nós percebemos que há aqui dois homens, o Ruben Amorim como treinador e o João Palhinha como jogador, que repetem a vitória na competição. O ano passado, à frente, ambos representaram o Braga e agora o Sporting. Portanto, destaco isso e destaco a forma como efetivamente o Ruben Amorim se tem imposto no Sporting e no futebol português, com um ano e meio absolutamente revolucionário. Depois também o número 2 serve para chamar a atenção para a categoria técnica de um jogador que entrou pouco conhecido no futebol português, embora tivesse sido um empréstimo do Manchester City, e que é o Pedro Porro, e que efetivamente é um jogador que eu acho que vai fazer uma carreira extraordinária, acima da média, e que com os seus gols também tem ajudado muito o Sporting. E, portanto, esta foi uma semana verde, e esses são os meus 3 pontos de análise. Gostando eu também que o 2 pudesse incluir o número que o Coates tem nas costas, porque realmente tem estado a um altíssimo nível no comando da defesa do Sporting também. E é com o número 2 que continuamos, Diogo Luís. É também o teu número desta semana. Sim, mas o meu número é para expressar a forma como o Benfica perdeu 2 pontos para todos os diretos concorrentes. Perdeu 2 pontos para o Sporting, perdeu 2 pontos para o Porto, perdeu 2 pontos para o Braga, perdeu 2 pontos para o Guimarães e para o Paços de Ferreira. Já incluo aqui Guimarães, Paços de Ferreira e Braga, porque a verdade é que já estão todos muito próximos do Benfica. E o que aqui significa, numa semana, ou em 3 dias antes do jogo contra o eterno rival Sporting, se o Benfica por acaso escorrega, pode correr o risco de ficar a 1 ou 2 pontos do quinto classificado. E, portanto, isto é um sinal de aviso, sinal de alerta, claro, para as hostes da luz, e, acima de tudo, é a percepção de que as coisas não estão bem, não estão fáceis, e perder 2 pontos face a todos os outros numa altura destas do campeonato poderá ser fatal para as ambições do clube no campeonato nacional. Leonardo, passamos para o teu número 172. Foi a minha cronometragem do número de segundos que João Palhinha conseguiu estar em campo antes de receber o amarelo que o retirará, a não ser que haja, depois do momento em que estamos a fazer esta gravação, haja uma reversão dessa decisão, que o retirará do jogo contra o Benfica. Do que aconteceu aí, vou citar Ruben Amorim, há que ver as imagens dizem tudo. A parte má é tudo que o facto daquele amarelo a Palhinha parecer aquilo a que se chama uma coisa inevitável, uma profecia autoconcretizada, não faz muito pelo futebol português. É o tipo de coisa que faz com que as pessoas desconfiem de que o que está realmente em causa, e deve estar, é a transpiração e a inspiração dos jogadores que estão no relvado e também a inspiração daqueles que lhes dizem o que é que devem fazer no relvado. E o Leonardo focou aqui o número de segundos que João Palhinha esteve em campo até ver o cartão amarelo, e o protagonista desta semana para o João Marcelino é precisamente o árbitro que lhe mostrou o cartão amarelo. João. Sim, o Fábio disse, mas para ir numa direção absolutamente contrária à do Leonardo, ou seja, lá está, ao momento em que estamos a gravar, a notícia que conhecemos é que o Fábio Veríssimo se disponibilizou para ir reconhecer o erro. Eu acho que nós temos que começar a perceber que o futebol faz-se de erros também.
Bom é que não houvesse nenhum, mas isso nunca será possível. E, portanto, o árbitro errou de forma grosseira, e acho que a forma pronta como se predispôs a reconhecer o seu erro e, digamos, com certeza, a ajudar a que o recurso do Sporting possa fazer com que o João Palhinha jogue contra o Benfica, é de um homem honesto e de um homem que reconhece um erro, e é disso que nós, é com essa humanidade que nós temos que saber aprender a saber viver, porque não podemos, por um lado, que estar sempre a clamar por uma competição cada vez onde os protagonistas sejam cada vez melhores, depois também valorizarmos mais o erro, que foi grosseiro, que aconteceu, do que, digamos, o meia-culpa que o árbitro acaba por fazer, e que eu acho que é positivo. Diogo Luís, os teus protagonistas desta semana são duas figuras de destaque do futsal português. Sim, é verdade, já falámos ao longo do programa da qualidade que existe no desporto nacional, vamos falar aqui do futsal, e a verdade é que Jorge Brás, pelo terceiro ano consecutivo, foi considerado o melhor selecionador do mundo, não é da Europa, é do mundo, e portanto muito valor, muito mérito, e a Ana Catarina Pereira também é a segunda vez que é considerada a melhor guarda-redes do mundo, em 2018 tinha conseguido esse título, e é de realçar e de destacar, porque efetivamente temos num país tão pequenino, consegue ter tantos jogadores e tantas jogadoras e tantos intervenientes como os melhores do mundo, é destacar a nossa qualidade, a forma como sabemos treinar, como nos dedicamos à profissão, e os intervenientes efetivamente são de uma qualidade muito, muito grande, e esperemos que possamos acompanhar, volto a dizer, o desenvolvimento e o crescimento dos nossos intervenientes dentro das quadras ou dentro dos campos, com um quadro de dirigentes também de nível superior. E terminamos o jogo económico fora da esfera do futebol. Leonardo, o teu protagonista desta semana, Humberto Gomes. Humberto Gomes, os portugueses hão de se ter apercebido de que a seleção de handball teve um mundial a todos os níveis muitíssimo bem conseguido. Teve um 10º lugar, que foi a melhor classificação de sempre, e teve entre várias estrelas, alguns jovens que provavelmente irão desfalcar o nosso campeonato porque deram nas vistas e que vão certamente interessar a grandes clubes europeus, tal como já aconteceu no passado. No meio disso, tivemos a presença de Humberto Gomes, um guarda-redes veterano de 43 anos. Quem olhe para ele, se calhar, pensará que tem mais do que 43 anos e que encheu a baliza, fez defesas magníficas, mostrou quase saber por telepatia o que os avançados pretendiam fazer. Fez com que Portugal se mantivesse em certos momentos dentro do jogo, conseguiu ganhar pontos naquele percurso. Está no final de carreira, talvez, neste momento defende as cores do Póvoa, depois de ter passado pelos principais clubes do handball português. Continua a mostrar trabalho, continua a mostrar que a idade em certas coisas, de facto, é só um detalhe que está nos documentos de identificação. Leonardo Ralha, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.